Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, a gente mergulha num capítulo-chave, Marcos 11. A fonte que a gente usou, ela detalha como esse momento é uma virada, sabe? No ministério de Ausha. Prepara tudo para os eventos finais lá em Yerushalayim. Nossa missão aqui é desvendar os símbolos, as profecias cumpridas, os confrontos diretos, tudo isso que está narrado aqui, sempre pela ótica da nossa fonte, claro. Ah, e um detalhe. Vocês vão notar o uso de termos como Criador e Ausha para Jesus. A fonte explica que busca uma conexão mais direta com a identidade hebraica, um foco teológico específico deles. E também palavras como Hoshiana, Beit HaMikdash, Emuná. Bom, vamos lá, vamos desempacotar isso. O capítulo começa com Yausha chegando perto de Yerushalayim. Ele passa por Betfage, Bet-Ania, ali perto do Monte das Oliveiras, um lugar já super carregado de expectativa messiânica, né? Aí manda 2 talmidim discípulos buscar um jumentinho bem específico, um que nunca tinha sido montado. E essa escolha do jumentinho, olha, é muito significativa. A fonte que a gente viu destaca que isso cumpre, assim, na mosca, a profecia de Zacarias 9.9. O rei chegando com humildade, né? Não num cavalo de guerra, mas num jumento. É uma declaração pública. Uma declaração pública de identidade. Exato, de identidade messiânica, mas como o Messias da paz. E essa atitude, segundo a análise, meio que força a atenção das autoridades. Elas não podiam mais ignorar. E a reação do povo é impressionante. Jogam mantos no chão, espalham ramos e gritam Hoshiana, que é tipo, salva-nos por favor, né? E citam o Salmo 118, Baruch Rabá, Beshem Ha-Adonai, bendito o que vem em nome do Criador, uma saudação de Páscoa que aplicam a Yausha como rei, ligando ele ao Malchut, o reinado de David. Que cena, hein? Pois é, essa aclamação toda, junto com a entrada que foi super calculada, profética, isso solidifica a identidade messiânica dele para o povo. E claro, né? Isso. Bom, isso liga o alerta total da liderança religiosa. Eles se sentem ameaçados. Muito ameaçados, imagino, pela popularidade, pela autoridade que ele demonstrava. Exatamente, é uma autoridade que não vinha deles, né? O conflito ali já está se armando pesado. E logo depois vem aquele episódio interessante da figueira. Yausha vê a figueira, tem folhas, ele procura frutos, mas não acha. A fonte até comenta que, mesmo talvez fora da estação principal, as folhas indicavam que podia ter uns figos temporâneos ali. Isso. E a falta deles transforma a árvore num símbolo, tipo aparência sem substância, sabe? E aí Yausha amaldiçoa a figueira. E qual a leitura da fonte para isso? A interpretação é forte, a figueira como símbolo de Israel, mas veja bem, a maldição não é contra a nação em si, é mais sobre a esterilidade espiritual, a hipocrisia do sistema religioso da época. É um ato profético, assim, que meio que antecipa um julgamento sobre essa fachada que não dava fruto de verdade. Entendi. A fonte até sugere que o fruto verdadeiro viria agora do vinho novo do Messias e não dos figos velhos daquele sistema legalista. Faz sentido, né? Faz todo sentido essa leitura simbólica. E a ação não para. Yausha entra no Beit HaMikdash, o templo, e age com uma autoridade. Nossa! Expulsa vendedor, derruba a mesa de cambista e cita os profetas. Minha Bait, casa, deveria ser Beit Tefilá, casa de oração para todas as nações. Isso. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Pesado. Muito. E é importante notar onde isso acontece. No átrio dos gentios. O lugar para não-judeus adorarem. A fonte que a gente analisou, ela frisa muito isso. As ações de Yausha condenam a corrupção, ela até menciona lucros ilícitos dos sacerdotes ali e, ao mesmo tempo, reafirmam o propósito universal do templo. Ele age como autoridade máxima ali, então? Sim, como o verdadeiro sumo sacerdote, digamos assim. Desafiando diretamente a liderança. Os Kohanim, os sacerdotes, e os Sofrim, os escribas, que agora, vendo o poder e, vamos ser sinceros, o dinheiro, ameaçados, começam a tramar de verdade para acabar com ele. Essa sequência, figueira e templo, parece muito conectada por esse tema. Autenticidade versus hipocrisia, né? Exato.
E a história da figueira ainda volta no dia seguinte, quando ela parece seca. E isso vira um gancho para Yahusha ensinar sobre emuná, fé, confiança e tefilá, oração. A figueira seca vira uma lição prática, né? A capacidade de mover montanhas, que é uma forma de falar sobre superar obstáculos gigantes, está ligada a uma fé genuína no Criador. E a fonte destaca algo crucial aqui, a ligação disso com o perdão. Para você receber o perdão do Abba, do Pai no Chamaim, nos céus, você precisa perdoar os outros. Ou seja, uma fé que funciona. Não combina com um coração cheio de rancor. Exato. Interessante essa conexão direta que a fonte faz entre fé poderosa e perdão. E o capítulo termina com a questão da autoridade. Os líderes Kohanim, Sofrim, Zechanim, os anciãos, vão confrontar no templo e perguntam na lata: com que autoridade você faz essas coisas todas? E a resposta de Yahusha, segundo a análise, é genial. Ele não responde direto. Ele devolve a pergunta. Pergunta sobre o mikvah, o batismo, o banho ritual de Yahukanan, o João Batista, veio do céu ou dos homens? Uma sinuca de bico. Sim, dos homens, aí o problema era com o povo que tinha Yahukanan como profeta. Podia dar revolta. Que situação. E eles fazem o quê? Se recusam a responder. Dizem não sabemos. E essa recusa, claro, expõe toda a hipocrisia, o medo deles ali na frente de todo mundo. E Yahusha, com isso, escapa da armadilha e ainda sugere que a autoridade dele vem da mesma fonte divina que é de Yahukanan, um mestre na argumentação, realmente? Exatamente. A falta de resposta deles já foi a resposta que todo mundo precisava ver. Revelou a falta de integridade. Então, resumindo Marcos 11, pela visão da nossa fonte, a gente vê Yahusha afirmando quem ele é. O Messias, mas de um jeito inesperado. Um rei humilde, mas com uma autoridade divina sobre a própria adoração, sobre a pureza espiritual. Tem um julgamento claro ali sobre a religiosidade falsa. Sim, sobre a hipocrisia. E um chamado para uma fé real, né? Baseada na confiança no Criador e no perdão entre as pessoas. E o confronto agora está claro, está aberto. A autoridade divina que Yahusha demonstra e reivindica bate de frente com a estrutura de poder humana. Uma estrutura corrupta e cheia de medo. Os eventos desse capítulo, para nossa fonte, são o estopim. É o que acelera a decisão da liderança de eliminar Yahusha antes da Páscoa. O ponto de não retorno, digamos. Fica uma provocação final, então, pensando nessa ênfase, o templo como casa de oração para todas as nações, e o julgamento dele sobre o mau uso daquele espaço, o que será que isso sugere para a gente hoje? Sobre o que é de verdade uma comunidade espiritual? O que é a adoração autêntica? Será que é algo que vai além de prédio, de hierarquia? Fica aí para a gente pensar.